Então, vamos lá. Vou pegar o caso da Fernanda aqui para a gente olhar. Vou abrir ele. A Fê passou uma descrição, mas você falou que não estava com muito tempo, foi mais corridinha essa descrição, né? Foi, eu fui pega agora de última hora, para você falou, leva um caso, eu falei, eu pego aqui rapidinho, mas eu ia entrar no atendimento. Então, eu digitei rapidinho o que eu tinha aqui, anotações, né? Mas não fiz naquele modelo de supervisão, vocês me desculpem. Mas depois eu vou comentando um pouco sobre os detalhes, que eu acho que é mais rico, né? Legal. Então, para quem também está chegando, a gente tem um formulário de supervisão que facilita, né, o preenchimento, e ele também acaba sendo um roteirinho para os primeiros atendimentos aí, porque depois você incorpora ele com facilidade e aí vai seguindo ali de forma espontânea. Mas enquanto está nesses primeiros atendimentos, usar aquele formulário, estudar um pouco ele é bom. Então, se a Margarida ainda não tem, eu fico de passar e coloco no grupo de novo, tá bom? Esse daqui, como a Fernanda falou, ela colocou agora mais rapidinho, porque como a Fê já está há um tempo aqui com a gente, não tinha trazido caso, hoje eu cutuquei ela lá, né? Traz um caso para a gente olhar juntos. Não é isso? Está pequeno, pequena letra, não? Eu posso ampliar ela aqui, ó. Melhorou, né? Para todo mundo ver. Legal. Então, vamos lá. Chegou esse caso aqui para você, né? E é uma moça, tem 33 anos, é a mais velha, certo? Isso, então, certo. Quando eu sempre pergunto, né? Você tem mais irmãs, né? Qual que é a idade das outras? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Uma é 30, 32 e a outra é 30. Todas mulheres? Todas mulheres. Ela tem 3 irmãs. Depois a gente pergunta se tem aborto, né? Uma informação importante. Não, talvez não. Não tem. Não tem, né? Não tem. Tá. E aqui também não parece que tem pela diferença de idade, né? Então, dos 33, 30, a gente fica mais esperto nisso quando tem uma diferença grande de idade, né? Então, uma tem 33, outra 32 e outra 30. Então, se uma tivesse 33 e a outra 25, né? Então, nesse espaço de tempo, né? Será que teve algum aborto? Não. Mas aqui, se foi antes dela ou depois, né? Uhum. E aí a queixa dela, né? Que é a dificuldade no relacionamento amoroso. Como é que foi isso? Um pouquinho dessa queixa antes da gente ir lá para os pais e outras coisas. Ela se coloca, até depois na descrição abaixo, ela é uma moça muito bonita, eu já conheço os pais dela, assim, meio distante, já conheço a história um pouco deles, por intermédio de outras pessoas, e através da internet ela viu meus posts e quis fazer a constelação comigo. Tá. E a questão é assim, que ela se coloca como uma pessoa muito fria, né? Ela mesma se descreve assim, né? Eu sou meio frozen, então eu não ligo muito. Os caras, eu começo relacionamentos, eles ficam 2 anos e pouco, já fiquei 4, tudo, mas assim, começa e termina e eu não ligo, né? Só que agora, esse último namorado dela, ela não consegue entender o que acontece dentro dela, né? Ela trazia isso. É como se ela não conseguisse entender o que acontecia dentro dela. Então, assim, por que ela não entendia por que nos outros relacionamentos anteriores ela saía tão bem deles, e entrava e saía muito bem, e esse último ela também estava muito desinteressada. A partir do momento, então, em que houve lá uma situação que depois eu vou falar, né? Ela começou a querer muito ficar com esse rapaz. Só que ela também não, ela tem inseguranças com relação a ela mesma, porque ela mesma se acha confusa em termos relacionais, ou seja, as emoções dela para ela mesma é confusa. Então, ela tem
essa dificuldade de relacionamento amoroso, você tentou pegar um pouquinho do que ela estava falando, né? Então, o Exato. último relacionamento que terminou recentemente, é isso? Na verdade, eles terminam e voltam várias vezes, né? E aí, na última vez, aqui, quando no começo da pandemia, o rapaz foi para Lousa, quando eles terminaram, ele falou que ele queria casar com ela. Mas até então, como ele também tem uma dificuldade de conversar, né? Ela não sabia que ele queria casar com ela. E aí isso mexeu com ela, né? Essa possibilidade de alguém já estar querendo casar com ela mudou totalmente a forma como ela estava vendo esse rapaz. E também eu acho que o chegar nos 33 anos, né? O amadurecer, eu entendo que começou a mexer muito com ela, essa coisa de maternidade. Então, Se isso você, faz com que... Oi, perdão. você perguntar para ela, né? Qual que é a sua dificuldade? O que que ela ia falar? É de criar vínculo? É que eu sou Isso. muito fria? O que que ela iria Então, ela falou, ela diz assim, ela estava muito, como ela é confusa, a princípio, ela não disse tudo isso para mim. Ela disse assim, olha, Fernanda, eu sou muito fria nos relacionamentos. Só que depois, lá embaixo, quando eu, então, quando ela começou a falar desse João, que foi esse cara, aí ela já mudou totalmente. Então, ela falou, ela é confusa mesmo. Então, ela falou, olha, Fernanda, com ele aconteceu diferente agora. Agora eu quero tentar com ele. Eu acho que eu tenho questões, então eu quero me melhorar, porque eu preciso dar certo com alguém, Ah, né? Eu preciso, porque ela não se importava com isso antes. Ou seja, para ela não dar certo com os caras, ela sempre teve muitos namorados, porque ela sempre foi muito bonita. Ela falou, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou interessante. Então, nunca tive problemas de ter homens. Então, isso era um facilitador para eu largar de um, pegar outro, largar um, pegar outro. sim. Então, essa característica que fala meia fria, que Uhum. tipo de caráter será que faz mais sentido? Faz Eu mais não eu não estudei muito de caráter, né? Eu não sei nada. Assim, o que eu sei é um pouquinho o que eu acho que é do rígido. Pode ser do rígido e pode ser essa confusa, que está mais no esquizoide, não gosta muito de contato, fica mais assim no mundo dela, meio desconectada, um Ah, corpo, tá. um sentir, né? Não sei, vamos Uhum. ver o que que aparece, o que Então, vai. aí, conforme vai indo, né? Aí eu vou descobrindo uma outra pessoa, uma outra situação específica com esse João. Porque até então ela se descrevia para mim como alguém bem. Ela falava, eu sou Frozen. Eu falei, puta, você é Frozen? Porque, vamos lá ver o que é esse Frozen aí. E aqui, Aí, na queixa ainda, né? A gente pega ali, né? Qual que é a dificuldade, há quanto tempo ela tem isso? Então, será que em todos os relacionamentos, ou ela está falando mais especificamente desse último? ela nota que ela não parava nos relacionamentos, todos, né? Todos os relacionamentos sempre foram de começar e terminar, e ela não dava muita trela, né? Ela esnobava mesmo. Ela diz que ela é muito sensível, ao mesmo tempo que ela também não dá muito. Então, ela aquela tipo assim, me falou uma coisa meio torta e eu já desmanchava. Então, ela era assim, ela era muito chata, sou muito chata, nossa. Então, era como ela se descrevia. Então, acho que a impressão que me deu é que era uma coisa muito constante. Ah, E que quando- era percebido pelas amigas, inclusive, né? Elas brincavam e falavam. ah, então, pegamos aqui um pouco da queixa, ela está falando de relacionamento afetivo, né, de homem e de mulher, e Uhum, ela está com questões aqui nesse último, né? Então, pegar como é que terminou, como é que não, como é que ele está, né? E você pegou um pouquinho disso. Daqui a pouco a gente. isso. E aí, o que mais Tá. pegou de informação? Aí eu comecei a pesquisar os avós, né? E os pais. Não sei se a gente pode entrar nisso ou não. Aí você foi perguntando da mãe, do relacionamento deles, né? Por quê? Porque é o modelo que ela viu. Então, os É, pais são casados ainda? sim, são casados.
eu não quis colocar aqui, mas eu gostaria de ressaltar um aspecto, né? A mãe, os pais da mãe, eles eram a mãe, as mulheres da família da mãe, né, eram mais rígidas, né? Então, a avó dela, por parte de mãe, era bem rígida. Como é que é Né? isso, rígida, né? Porque eu não... Ela contava que era assim, era bem, era uma tipo alemã, era uma descendência alemã. Então, era uma mulher bem rígida, bem mandona, e o pai bem tranquilão. Por parte dos avós, por parte do pai dela, né, que ela tem bastante dificuldade, tanto que ela fala que o pai dela é uma incógnita, né? Ela coloca aqui. E o seu pai? Conta dele. Ela falou assim, meu pai é uma incógnita. E isso me chamou bastante atenção. Mas quando eu tinha visto os avós são o seguinte, os avós nunca moraram juntos, eles eram 2 filhos só, mas nunca se deram bem. Até hoje não moram juntos, um mora no sítio, outro mora numa casa. Então, o pai não teve uma imagem de casamento. O avô sempre traiu a avó, e a mãe tem demência, teve depressão. Então, a imagem que ele tem, ele não teve afeto, também esse pai, também é uma relação bem esquisita dos avós. Então, o pai já vem de uma criação extremamente desestruturada. E da parte da mãe, essa coisa aqui da mulher mais seca, né? Mais Mais rígida. mais rígida. Todos eles com valores muito fortes, pessoas honestas, pessoas legais, né? Direitas, corretas, mas só em questão de temperamento é que pegava isso, né? Tá. E eles aqui casados, ela mora com eles? Não, o pai deu um apartamento para ela. Então, eu me certifiquei de saber se ela era independente financeiramente. Ela não é, porque ela trabalhou durante 6 anos com os pais. Então, os primeiros 6 anos de trabalho dela foi nessa empresa dos pais que eu descrevo embaixo. Não sei se você quer falar agora ou se... Eu estou pegando mais informações aqui mais gerais, né? Igual essa, assim. Ela mora sozinha num apartamento que veio dos pais, né? Que veio dos pais, que é isso. E veio até pelo trabalho que ela fez também. Não, esse pai deu para ela mesmo. E está próximo? Deles? É. Sim, ela na mesma região. Tá. Então ela mora sozinha faz quanto tempo será isso, hein? Mais ou menos uns 3 anos ela mora sozinha. E o que ela está achando disso? Ela gosta, ela tá bem? Então, pelos aspectos que ela conta dela mesma, né, que ela é muito independente, muito feliz, ela falou que estava maravilhoso ela sozinha, né? Tá. Eu digo trava porque ela está com essa questão com esse rapaz, né? Que a gente vai olhar para ela. Que a gente vai olhar, aqui daqui a pouco, né? Então, sim. ela está morando e o trabalho dela hoje, qual que é? O pai dela montou para ela um buffet, né? Inclusive, ele mesmo que reformou, ele tem muitos, além de ele ter essa empresa, ele tem muitos dotes, né? Tipo reformas e manuais e tal. Então, ele mesmo fez bastante coisa nesse buffet. Buffet é lindo. Eu entrei no link do buffet, o buffet é muito bonito. E está em crise um pouco por causa da pandemia, né? Porque não pode fazer festa, nada, né? Então, ela realmente tem dificuldade nesse momento. E o pai dela ajudando, de certa forma. Ajuda ela, Tá. Então, tem essa situação aqui. E as irmãs, como é que elas estão? Estão bem, também? Não estão? Tem algum problema? Então, como elas... Não, elas como ela fala, né? Eu nunca tive problema, né? Assim, nem minhas irmãs, nem eu. A gente teve uma vida muito boa, né? Meus pais têm as questões deles, tudo, mas a gente teve sempre minha mãe muito presente, então a gente não tem problema financeiro. As irmãs dela são pessoas muito bacanas e ela diz que cada uma tem
uma está estudando, outra está trabalhando na área dela, enfim, estão bem. Assim, mas estão ainda no começo, né? Estão ainda, não tem, nenhuma está excelente, nada. Estão namorando, estão casadas, porque a gente quer ver esse modelo. Ah, então uma já casou, já tem filhos, né? Já está. Já, Ah, tá. a gente quer ver se alguma conseguiu sair, se conseguiu formar, se conseguiu montar a família. Então, a gente quer ver como é que elas estão. Não, elas estão agarradas lá com o pai, uma tem depressão, a outra, né, Ah, tá. tem problemas, né, de drogas. Não, elas estão bem, mas moram lá com o pai, se dão bem, acho que não vão sair de casa. Então, você quer saber se está tendo esse movimento de função paterna, né? Que é esse Ok. movimento de ir para a vida, ou se está tendo um movimento de segurar esses filhos, né? Então, eu Ah, dou para você, eu faço, né? Os namorados que ela tem, eu não gosto, não concordo. Você quer ver como é que é a forma de pensar lá deles. Por isso que eu pergunto como é que estão os irmãos, né? Se algum conseguiu ir, não. Mas você não tem muito essas informações. Tem é isso que você falou, né? ai, peraí. Desculpa, desculpa. Eu Ai, peraí. estava fundamentando aqui da importância da Então, as gente. irmãs, Uhum. uma está namorando, a outra, e a mais nova parece que separou do namorado faz recentemente, assim, mas era isso que ela me posicionou. Então, Parece que todas fazem terapia, certo. todas, isso é uma informação interessante, todas fazem terapia. E aí a mãe, ela fala que ela é paciente, né, tranquila, presente na criação, né? Aham, porque como o pai ela teve muitas questões com o pai, e todos esses adjetivos que ela deu para a mãe têm a ver, na verdade, com o jeito esquisito do pai. Então, assim, minha mãe sempre ficou muito presente na nossa criação. Ela tem jogo de cintura, porque o pai é muito estourado em algumas questões, então principalmente ela trabalhando 6 anos com eles, ela viu muita coisa ali entre os dois brigando dentro da empresa, Ah, marido e mulher, né? e como eu perguntaria aqui também, como é que a mãe ficou quando o pai falou de dar um apartamento, se foi uma decisão dos dois, se não foi, né? Se a mãe Ah, os dois, se ela autorizou, se não, se foi ideia da mãe, né? Porque é esse movimento de ir para a vida. Eu quero ver se como é que foi isso. Não, minha mãe ficou com muito medo, ela não queria, ela chorou quando eu fui, né, para uma outra casa, né, quando eu me mudei. Não, ela gostou, ela queria, porque se esse ah, pai ele não é tão bom no sentido de marido, o que é, os filhos vão fazer é estar tá preenchendo, né, esses espaços, no sentido assim, que a mãe continua sendo mãe para, né, não deixar, não virar e ficar sendo mulher. Então, os filhos vão tendo problemas, vão ficando tudo ali perto, não estão autorizados a sair e a montar seus relacionamentos, né? Então a gente está de olho também nessa dinâmica aí de como que funciona, né? Então sua mãe, o que que ela achou de você ir morar sozinha, de você se afastar? Ela gostou, não gostou, né? Ah, minha mãe ficou até doente quando eu fui. Não, minha mãe achou ótimo. Ela que incentivou meu pai. Então a gente está olhando quem fez mais função paterna, quem não fez, o que está aprendendo, o que que não, né? Você perguntou isso, Fê, ou não? não, não, não perguntei. É uma boa questão, eu não perguntei, não. Porque, né, agora ela ganha esse apartamento e ela se afasta. Aí eu quero saber, né, ideia de quem, se a mãe gostou, não gostou disso, né, que é uma informação aí também importante. E aí ela dá algumas informações ali da mãe, mas que não sei, né? A mãe é paciente, tem jogo de cintura, tranquila É, e presente na criação. é, E o pai já é diferente, ele já é uma incógnita, né? é. Eu não entendi esse incógnita, você entendeu? É que, na verdade, assim, acho que elas acabaram ficando. Eu perguntei para elas, me descreve um pouco o que é incógnita.
E aí ela já foi mais para a questão do... Ele trabalha com eventos, né? Então ele viajava bastante, aí ela já começou a contar que Tá. isso que eu estou escrevendo lá embaixo, né? Da questão de ele dar umas fugidas, que eles começaram a namorar muito cedo, né? Eu perguntei do casamento deles, como é que foi, como é que eles se conheceram, tudo, né? Isso depois, tá? Mas é que ela começou já a me falar sobre isso, né? Esse- Então, esse incógnito é sentimento mesmo. Ele não expressa um sentimento, não dá para saber se ele é próximo, se ele não é, ele é esquisito. E eu não sei se isso daí parece um pouco com ela, porque quando ela fala dela, eu sofria, eu tenho minhas questões, ela parece meio esquisita também no relacionamento, não é? Engraçado, né? Se ela é tão quente, se ela expressa esse afeto, eu não sei se ela se parece mais com o pai ou com a mãe, tá me parecendo que ela parece mais Com o com, pai, né? principalmente se critica e se julga, acaba ficando muito parecido. É Aí é verdade. saber também se essa mãe trabalha e ganha dinheiro. A mãe, sim. Mãe é sócia do pai, né? Eles trabalham bastante lá na empresa. Tá? E os dois têm um peso muito parecido, né? Sim, sim. A Tá. mãe é uma pessoa muito moderna, ela é extremamente bonita, a mãe dela. Eu a conheci numa outra situação, é uma pessoa muito articulada, uma pessoa assim, chama atenção a mãe dela. É uma pessoa muito bonita, assim. Tá. Mas ficou aqui numa relação um pouco esquisita, né? Onde foi traída, né? Onde Sim, teve algumas situações aí que ela passou e que ela foi aguentando. E então, era uma fala da filha dizer assim, por que que a minha mãe ficava nessa situação? Porque nós fizemos muito essa fala de solução depois no final, né? Onde a gente trabalha essa questão, quando eu trabalhei essa questão na solução. e para que fica? Às vezes vem, eu não me separo por causa de vocês, né? Às vezes vem algumas coisas assim para os filhos. Eu acho que nesse caso não, né? Não, mas pode, é bem comum de acontecer, né? Esse tipo de coisa. A pessoa não, não tem a dificuldade de fazer essa separação. Os filhos, claro que tem um peso nisso, mas coloca a culpa neles, né? Eu não me separo por causa de vocês. Por isso que Eu perguntei para ela se tinha alguma coisa, então ela falou, olha, Fernanda, ela nunca falou isso para a gente. A impressão que dava é que ela tinha assim, ela gosta do meu pai mesmo, sabe? Tem uma coisa com ele, uma ligação muito forte que mais, fazia com que ela ficasse ali. é mais ou menos, né? Porque aqui, ó, nunca se deram bem, né? Você coloca aqui, ó, nunca se deram bem, porque a mãe É, achava que o pai traía, né? Então já é, tinha aí uma triangulação, e se isso chegava para ela, né? Se o seu pai, é, né? E sua mãe, por exemplo, que eu quero saber também é que se é, nesse caso a mãe desabafava com ela, se a mãe compartilhava isso que ela sentia com ela ou não, né? A mãe costumava blindar, era ela que percebia algumas coisas, mas a mãe, né, sempre preservava um pouco isso, não deixava ela entrar no meio, porque se o pai é. trair, já vai tomar partido de um e ficar contra o outro, e aí, né, é aquela divisão que a gente fala do rígido, né? Ela dizia que a mãe dela, quando ele ia jogar futebol, alguma coisa assim, ela mandava a menina junto para ver se ele ia mesmo jogar futebol. Então, logicamente, por várias vezes ela fez isso. Então, pôs a filha mais velha nesse papel de, de cúmplice, né, Que é da mãe. que é de cuidar do pai para o pai não Isso, cair, né? isso era claro para ela, isso era claro para ela. Então, Agora, ela fez uma constelação presencial, presencial não, ela fez de tela, como você faz na quarta-feira. tá. E nessa constelação apareceu muito essa coisa da mãe, do sofrimento da mãe. Eles iam se separar, isso ela me contou, eles iam se separar antes dela nascer, antes dela ficar grávida da minha cliente. E aí, quando ela ficou grávida, eles
acho que a mãe desistiu de se separar. Né? E ela ficou grávida com quantos anos? A mãe? 20 Não e pouco? sei. Eu não sei. Eles moram desde os 16, né? Tá. Então, essa história aí é uma história importante, né? Essa primeiro que a mãe leva, que o pai leva ela para algumas, que a mãe mandava ela com o pai para alguns lugares para ela ficar de olho, ou para ela, né, ser a namoradinha dele, né, e onde fica ali com ele e aí não entra ninguém. Você está vendo o lugar que ela já está indo, né? Então, e aí ela coloca aqui, ó, que nem está escrito aqui, casamento dos pais. Ó, na gravidez, na hora de ela ir, que ela sentiu as dores do parto, a mãe, isso que eu achei estranho, né? Quando ela sentiu as dores do parto, em vez dela ir para o hospital, ela ficou esperando o marido que deu aquele sumiço. Então, ela sacrificou um pouco a criança, né? Que ela me deu a entender, assim, ela sacrificou um pouco a criança, esperou, e aí quase que deu o que ela chamou de sofrimento fetal. E aqui, né, o trauma do esquizoide está ali na vida intrauterina, né? Então, pode ser que aqui tenha, né, seja um dos fatos aí que aconteceram. Porque se aconteceu isso aí, provavelmente aconteceu em outros momentos da gravidez, onde, né, ela estava grávida e o marido saía para jogar bola, para fazer coisas, sumia, e ela, né, e onde esse homem está? Será que está com alguém? Será que não? E esse mundo emocional da mãe afeta ali o bebê. Talvez não foi uma gravidez tão tranquila, pelo temperamento, pelo jeito aí deles, né, e como estava. Então, por ser jovem, por ele talvez ter esse jeito, e às vezes a mulher dentro da gravidez, ela está ali numa situação no sentido que ela precisa ficar mais passiva, né, talvez não tão interessante, né, por mudar muito o corpo, por ter, né, por estar focado numa outra coisa, e o homem acaba, né, saindo mais, fazendo mais coisas e gerando situações onde ela não se sente tão bonita, onde, né, ele não me dá atenção, até porque ela está mais sensível nesse momento também, né? Então, pode ser que tenha aí acontecido alguma coisa. Então, são só informações aqui para que a gente vai pegando, né? Deixa eu ver se tinha uma outra coisa que traía, ele sumia e num dia teve esse problema, tá? Na gravidez. E aqui, por que isso daqui é importante também, né? Porque se ela não está arrumando relacionamentos ou os relacionamentos não dão certo, pode ser que ela está presa aqui na família de origem com alguma função. E aqui ela já fala a função que ela tinha. E a mãe também fala, né, dentro do que ela está trazendo, assim, né, Fê? Ó, a gente estava junto, namorando, estava seguindo, mas já estava se separando e você veio. Qual que foi a função dela, então? Juntar o casal. Juntar o casal. Se ela tem a função de juntar o casal, ela não pode ter relacionamento. Não vai vir relacionamento. Por quê? Ela já tem uma função de ficar ali dentro da família de origem juntando os dois. Sim. Não é isso? Já não dá para ver um pouco isso? Sim. E aí a gente vai ver isso melhor na hora que ela fazer o posicionamento. Mas a gente já está montando aqui um pouco o caso e já estamos até vendo onde será que vai ficar esses elementos aqui. E eu achei engraçado, Rodrigo, porque como ela fez aquela constelação anterior, na constelação deu que ela tinha essa função, né, de ficar, juntar o casal. Por isso que eu achei interessante ela usar essa frase, acho que eu vim para juntar o casal. Não é normal, né, uma pessoa falar isso. Eu falei assim, isso saiu na constelação, então? Ela falou, saiu. Então, ela já tinha essa informação e, mesmo assim, vocês vão ver o que saiu no campo. Ele vai seguindo aqui de uma forma mais saudável quando vem desse excesso de amor do casal. Então, esse casal ele está junto, e aí desse casal tem filhos, né? E desses filhos para passar esse amor, transformar num adulto e autorizado a seguir. Se ela vem para juntar, ela pode sair dali? Se ela sair dali, o que acontece? Eles se separam.
se separam. Na cabeça dela, pelo menos, né? Assim, No lado inconsciente dela. no inconsciente dela, né? A culpa é de quem? Dela, né? Dela, né? E fora isso, né, tem todo aquele contexto que vai sendo falado, vai sendo implantado, porque não é só isso. Aí a mãe dela mandava ela junto com o pai, não é? Aqui, ó, porque o seu pai trai, o seu pai tem outra pessoa, eu fico sozinha, né? É, Então, ó, se o pai viaja muito, quem será que era a companhia da mãe? Ela, não é? O que será que era é. homem para ela? O que falava? Então, tá aí montado, né, todo esse referencial que ela vai trazer e que vai dificultar ou vai facilitar para que ela tenha relacionamentos, mas não está aparecendo que está muito, né, inconscientemente está fechado aqui os caminhos, né? Uhum. E aqui ela põe algumas características, ó, coração de gelo, né? É. Assim, renta. Uma coisa que ela contou, Rodrigo, que ela falou que quando a irmãzinha, a do meio ia nascer, ela não queria, ela estava com muita raiva que a irmã do meio nascesse. E aí, então, depois que a criança nasceu, tudo, aí ela disse que começou a ficar mais. Aí ficou tudo bem, ela ficou melhor, tal. Mas tem esse elemento também que ela me trouxe. Da irmã, né? Ó, É, nunca pensou em casar, né? Então, você vê é, que ela não tem os referenciais, né? De montar uma família, né? De ter filhos, de se é. afastar da família de origem. Então, Uhum. talvez a energia dela que ela tem é só para cuidar dela. Não tem energia para, né? Ter um relacionamento nesse sentido, ter filhos e poder seguir. Então, era importante, né? Mostrar pegar esses referenciais dela, mas ela nunca nem pensou em casal. Ela nem ligava quando separava. Tá junto ou separado é igual, não tinha nem luto, né? Sinal que ela nem É, se ouvia, sinal que ela não tinha, né, elementos aqui, né, que conectem no sentido do sentir, né? O sentir isso. dela tá meio desconectado. Então, não está parecendo muito oral, não. Se fosse oral, tinha se despedaçado em cada término. Aí, né? Então, está parecendo, Morria de amor. mais um esquizoide, né? Onde o contato com o sentir é mais difícil, não liga muito, né? Se foi, foi, se não foi, também está tudo bem, consigo viver bem sozinho, não preciso tanto de afeto. E também essa dose, com certeza, de rígido aqui, porque ela viu triangulação. Ela viu É, o pai traindo, mãe, então isso aqui é algo que costuma influenciar bastante nessa parte de relacionamento afetivo. Então, ela falou assim que aqui ela está no último relacionamento, isso. ela está gostando dele agora, né? Então vamos ver. Então, aí só, depois a Fernanda vai contar os detalhes aqui, porque, na verdade, era muita coisa para escrever que eram detalhes, né? Assim, o que é esses detalhes, né? Nesses 2 anos que eles namoraram, tudo, até então, eles tinham um namoro ok, e ela nessa vibe de não se relacionar. Aí, eles tiveram uma última briga, e ele foi para Londres, ficou alguns meses com a irmã. Esse distanciamento deles, aí pegou mais para ela. Quando eles voltaram, que ela disse que ela teve um flerte com um ex-namorado e ele ficou sabendo. E ele falou, olha, você me traiu. E aí ela falou, não, mas eu não traí, porque nós estávamos separados. Mas, pô, mas justo com este cara? Então ele implicou com um fulano lá. E aí ele falou de casar. Ele falou, poxa, eu ia casar com você. Você era uma pessoa que eu iria casar. Aí isso mexeu demais com ela. Não sei se é a fase da vida dela que ela está, não sei se é porque os pais estão num sítio agora, né? Estão agora mais com a pandemia, os pais ficaram mais reservados num sítio que eles acabaram de comprar. Então, não sei se essa forma atual da vida, inclusive como no papel dela, talvez como mediadora dos pais, não sei se ela está saindo mais fora desse papel, porque Aqueles mais juntos, ela sai.
ela sai. Vamos para a constelação, vou abrir, mas antes queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta para a Fernanda, para entender melhor o caso, ou perguntas que vocês fariam aí nesse caso para essa cliente. Se alguém quiser perguntar algo para mim ou para a Fernanda, dessa primeira fase aqui da constelação, né? Que é a gente pegar as informações para poder ir para a segunda fase que a gente vai ver agora, que é fazer o posicionamento no campo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa dessa primeira fase. O Rodrigo, o que me chamou muita atenção foi a mãe mandar a filha com o pai. Em algumas situações com o pai, né? Para quê? Para que ele estivesse indo lá mesmo, né? Para que nasce outra pessoa que visse que ele tinha filha, né? Então, qual que é a função dela? De novo, segurar o casal, unir o casal, né? Deixar que entra ninguém. Foi muito forte isso, né, Ângela? E aí fica uma triangulação também, não fica? Sim. Ou não? A namoradinha do papai, né? Isso. A filhinha do papai. Filhinha do papai. Né? Tá bom. Isso é isso. Daí realmente é importante e vai precisar ser colocado na constelação com frases até, né? A mãe que era ótima ali, que ela colocou, paciente, tudo, vai precisar talvez colocar essa frase, né? Querida mãe, você me colocou no seu lugar. Agora eu vejo que eu vi para unir o casal. Então, frases assim, né? Agora eu, adulta, tiro minha criança desse lugar. Eu fiquei dividida, eu vi que a função que eu tinha, né? Agora eu saio e me abro para um relacionamento. Então, né, como a Ângela falou, isso aqui foi forte, então a gente vai usar isso com frases depois, né? Conforme a constelação for seguindo, mas vocês já guardam que vai precisar entrar isso, né? Principalmente a hora que a gente vê o posicionamento ali. Aquela mãe que era ótima, que ela falou, né, foi usando a filha para poder segurar esse casamento, esse relacionamento. E aí a gente precisa mostrar para ela, né, o que isso acontece com ela e com as relações agora afetivas, né, a dificuldade que ela vai ter. E aí também é um abuso, né? Também. Pode se colocar assim. Se você quiser dar uma carga a mais, você põe, você abusou da minha criança, né? Você pode colocar. Eu fui abusado, tá. Mas você pode pôr essa carga de abuso, ou dependendo do que aparecer ali, você pode não colocar essa palavra, mas é um abuso sim, né? Você pegar, abuso é usar essa criança para isso, né? E aí ter as consequências disso. Isso aqui foi algo que ela lembrou, mas dentro da história, quantas coisas ela deve ter visto, ouvido, falado, ido, né? Isso aqui é um pontinho só que ela trouxe. Deve ter... Porque dentro da estrutura dela, como ela não entra muito nas relações, ela não aprofunda, ela é rasa. Inclusive para explicar, Ângela, algumas coisas, entendeu? E é uma característica do rígido aqui, né? De não entregar o coração, né? De estar dividido. De caráter rígido, é verdade. Porque se fosse alguém mais oral, né? Ficava assim, Fernanda, porque na minha infância eu ia contar, mas ela bem pontual, sabe? E mais esquizoide mesmo, o traço. Mais racional. Pode falar. Uma coisa que eu não entendi muito é o seguinte, ela tem uma empresa, mas ela se acha dependente dos pais? Eu não entendi. Não, Cláudia, é assim, ó, ela trabalhou 6 anos na empresa dos pais, isso. E depois o pai montou para ela esse buffet. E agora, na pandemia, estava indo bem, só que agora, na pandemia, os eventos acabaram. Então, essa área de eventos está parada. Então, ela fala que ela é dependente dele porque ela está fazendo algumas coisinhas só. Mas algumas coisas o pai... Ela não soube pegar essa empresa e ela seguir sozinha. Ela está com o buffet aberto, entra alguma coisinha só, mas não para pagar tudo que ela precisa. Então, alguma coisa ela precisa do pai. É isso que a Cláudia está falando, né? Se ela não tivesse pai nem mãe, tivesse filhos, não tivesse, ela estaria
uma situação complicada agora, né? Mas Por isso que ela fala, eu sou dependente do meu pai, sim. Não posso falar que sou independente. Ela não soube construir, né, essa empresa para ela sozinha, né? Não, Cláudia, mas o problema é que, assim, na verdade, estava começando o buffet. Então, quando estava começando a divulgar o buffet, começou a pandemia. Então, o buffet nem é conhecido. Tá. Tem isso também. Independente. E de sexualidade, você perguntou também um pouco? Sim, eu perguntei quando a gente estava falando um pouco dos posicionamentos, quando a gente fala posicionando, quando eu estava falando, desculpa, dos relacionamentos, ela falou que ela nunca teve problema com isso, com esse tipo com a questão da sexualidade, isso é bem tranquilo, super bom. Tá. Então, depois a gente vai ver onde ela posiciona, né? Então, tranquila, super bom. Pode ser que a gente cutuque um pouquinho agora, pode ser que a gente guarde isso e na constelação, quando for posicionar, a gente volte nessa história. Leandro, você quer perguntar alguma coisa, né, desse caso? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a Margarida, a Evelise está aí, a Rosa, para a gente ir para o posicionamento, né? E elementos, quem quiser perguntar, é só abrir o microfone, tá? E pode me cortar aqui também. Que elementos que você resolveu usar aqui para essa constelação? Então, agora a gente vai ver que elementos, né, que você usou. Eu usei, então, a questão do espaço-tempo, né? Eu usei futuro e passado, a cliente. Primeiro a cliente, né? Vamos lá. Cliente, é a filha a criança da cliente, pai e mãe, sexualidade, certo, futuro e passado, dinheiro. O dinheiro entrou aqui por quê, Fê? Eu queria ver essa questão do tônus dela, sabe? Se ela ia para a vida, onde que estava posicionado a energia dela. Talvez ela estivesse muito focada na questão financeira e não no relacional. Enfim, queria olhar um pouquinho como é que estava ela no sentido da responsabilidade da vida dela, sabe? Tomar a vida dela nas próprias mãos, uma coisa assim. Fez sentido para você aonde ficou o dinheiro? Você usou ele ou depois você falou, não, acho que não conectou tanto, não conectou tanto, né? Não. Tá? Porque você estava até falando para a Ângela ali, né, um pouquinho antes de começar, você falou assim, de usar os elementos pertinentes ali mais à queixa, né? E aí aqui o dinheiro não entrou tanto, né? Não. Você fundamentando, pode ser que faça sentido, mas eu não colocaria. Só que quando fala de relacionamento, né, aí eu vou abrir um pouco para vocês de como que eu faço também. Que é assim, eu vou querer saber quem foi o primeiro relacionamento dela, com quem ela teve sexualidade. Eu vou querer saber como é que foi um pouco isso. Quem foi a primeira pessoa que você teve relacionamento? Como é que foi isso, né? Será que teve amor? Não teve, né? Foi uma relação saudável? Não foi? Então, sempre que vem, né, relacionamento afetivo, esse primeiro relacionamento é um referencial importante, né? Com quem teve essa primeira relação sexual. Talvez para saber ou para colocar no campo? Só para saber. Pode ser que se coloque... eu normalmente, se a pessoa vem, eu tenho uma queixa de relacionamento afetivo, eu vou pondo todos os relacionamentos que ela teve importantes. O seu primeiro relacionamento foi esse, o segundo, o terceiro. Mas aí é uma linha que eu sigo para trabalhar cada um. Inclusive, tinha alguém aqui, acho que não tinha ninguém na constelação que eu fiz presencial agora recente, né? Acho que aqui no grupo não tem. E aí eu fui colocando todos os relacionamentos anteriores e vendo como cada um estava e fui ajudando a fechar esse relacionamento, a olhar para ele, a falar dele, a conversar, a ver como foi. Para quê? Porque a gente sabe que um relacionamento afetivo, quando ele não é bem trabalhado, os últimos,
aqui você vai ter dificuldade de ir para o próximo, né? Você precisa fechar aquilo bem. Então, queixa, relacionamento afetivo, eu vou querer saber como é que foi o primeiro. Aí depois desse, e depois veio fulano. Como é que terminou? Terminou bem. Hoje, inclusive, a gente é amigo. Então tá tudo bem. Não, esse aqui ficou com muita raiva de mim. Não, esse aqui eu sofri demais. Eu prometi que nunca mais homem nenhum ia fazer isso comigo. Pronto, aqui já tem uma marca maior. Então, eu só estou falando que eu vou passando, né, por esses relacionamentos para saber como é que foi, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, e relacionamentos importantes, né, que teve sexualidade, onde ela falou que ficou 4 anos com um. Quero saber, né, como é que foi um pouquinho. Eu sei que pode parecer que alonga mais, mas o tema é esse, né? Relacionamento afetivo. Então, a gente passa por eles um pouco, porque se você vê que não foi bem resolvido, você coloca no campo e dentro do que você coloca, você vai pondo frases para resolver, até para falando da importância. Você foi o meu primeiro, né? O meu primeiro homem, né? Eu tinha excluído você, desqualificava você, mas agora eu vejo a importância que você teve, né? Guardo você no meu coração e fico com aquilo que é bom. Aí você já passou um pouquinho por ali. Então, né, relacionamento afetivo, a gente passa pelos anteriores e passa também pela primeira experiência que ela teve de sexualidade, né, para ver como é que foi isso, né, como é que foi essa primeira relação. Faz sentido para vocês também isso? Então, interessante. Faz sentido. Interessante. Eu já fiz várias, onde eu colocava só assim, né? Todos os relacionamentos anteriores. Aí eu vou junto com a pessoa, então foi 4, esse aqui foi 3 meses, né? Não teve muita importância, não, esse foi. Então vamos pôr todos eles no campo, e aí ela olhando para cada um deles, guardando o que foi bom, dando lugar, falando da importância, indo olhando para o outro, e aí agora se abrindo. E outra coisa que eu ponho, Fer, né, aqui, ou perguntaria para ela como seria o homem ideal. Eu acho que vocês vão gostar muito de trabalhar com o homem ideal. O homem ideal é aquele que você pergunta, né? Então, né, como é que seria esse homem, né? Que seria ótimo aqui para você. Seria muito carinhoso, cuidaria de mim, ficaria pertinho. Tá falando de quem? De mãe. Me daria segurança. Então, você já sabe o que ela está buscando. Legal. Não, uma pessoa que me incentiva, que me leva para a vida, que me dá força. Está falando de paterno. Não, uma pessoa que seja aqui o meu companheiro, que a gente troque, né? Um potencialize o outro, que tenha sexualidade, né? Agora ela está falando de relacionamento mesmo. Então, essa coisa do homem ideal, da pessoa descrever quando tem problema de relacionamento, é muito interessante. O que vai legal. E às vezes você até coloca esse homem ideal, oculto. Aí ele vai parar do lado do pai, do lado de mãe, né? Então é uma outra pecinha aqui que eu queria, né, falo brincar um pouco com isso, mas nesse sentido, né, de trazer isso, né, de uma forma leve, do homem ideal, olha para ele, mas ele está aparecendo com a sua mãe, onde ele fica, né, e da gente explorar um pouco isso, né, de uma forma leve, mas uma forma interessante. Então, você não colocou o homem ideal, né? Não, nem sabia. Então, só guarda. Nem eu sabia. Eu vou só... Aí eu coloquei também... Pode falar. Eu pus um que é sobre casamento não vai dar certo, não dá certo, que era um oculto. Mas casamentos não dão certo, porque tanto da parte da avó, do pai, que ela via muito dos avós, esses avós que era muito comentado dentro da casa, né? Vovó está na casa não sei de quem, vovô está na casa não sei de quem, e a gente tem que cuidar deles, estão separados, e tanto quanto a família, a própria dentro da casa dela, que é essa briga toda. Eu queria saber aonde estava... Mas você vê, um elemento que fica melhor aqui, se você quiser explorar um pouco isso, que é assim, pode pôr um elemento como o verdadeiro problema. Onde fica o verdadeiro problema oculto, né? Onde fica o problema original?
Aí você fica melhor do que o casamento, um elemento para o casamento não dá certo. Não é estranho esse elemento? Mas qual é o verdadeiro problema? Aí nem eu sei ainda. É isso que ele vai ajudar você a ver. O verdadeiro problema ficou no meio, na frente da criança, ficou no passado, ficou olhando fora do campo, ficou na frente do pai, atrás do pai. É ele que vai te dar. Vamos supor, o verdadeiro problema ela colocou atrás do pai. O que significa? Que é quem? O pai. A sexualidade do pai? Não, atrás do pai quem fica? A mãe. A A mãe, mãe, A mãe. dos avós. a voz. Não é? Se o verdadeiro problema ficou, por exemplo, no meio do casal. Se o verdadeiro Ela problema... veio para preencher mesmo. Se ficou caindo, eu se acho. cai, e se está caindo do campo? Se tem algum excluído. Será que o seu pai teve algum relacionamento antes? Não, né? Quem que será que ele está identificado? Então, o verdadeiro problema é melhor do que, assim, um elemento do casamento não dá certo. Não é estranho? Assim, põe aqui, né? Então, quando você põe o verdadeiro problema, ou o problema, né? Ele vai te ajudar mais. Entendi. Isso dá para usar para tudo, né? Isso dá para usar para tudo. Para tudo. Exato. Para qualquer um. Vai ser você pode pegar ele como um norte. Eu uso mais quando eu ainda não consegui pegar mesmo a dinâmica, então eu uso esse aqui que vai me ajudar a sair. E aí eu coloquei, não sei, solução. eu queria... Eu ponho a solução como oculto. E aí a solução olha para a vida, a solução... Aí eu consigo sair. Então também me enrosco e preciso desses elementos aqui, às vezes, para sair. Entendi. Eu coloquei o avô e a avó paternos, que são esses que têm problemas de casal. E que queria saber se eles estavam atrás ou se eles estavam próximos como uma referência negativa, enfim. E quem que está faltando aqui nessa constelação? A criança eu pus. Quem que está faltando? Vocês Cliente, sexualidade de Eu pus o dinheiro, João. o namorado. Não, o namorado. Eu pus. João, importante. E aí eu colocaria, como eu falei, todos os outros, dependendo, né? Eu conversando, viria se eu pegaria essa linha, para ela poder acertar com cada um deles, para poder hoje, né, também acertar com o João e se abrir com um relacionamento novo, ou, né, hora que chegar no João, falar, eu agora estou cuidando de mim, estou cuidando da minha criança, né? Se você também, né, tiver aberto, a gente pode ir junto. Se não tiver, eu vou seguir o meu caminho, porque agora, né, eu estou aberto para um relacionamento saudável, um relacionamento bom. Então, né, é uma linha aí que poderia pegar. Eu pus também relacionamentos afetivos. Não sei se eu fiquei meio perdido. Como que eu poderia enxergar? Quando ela foi pondo, né? Eu fui incluindo. Depois eu mostro lá. Eram os anteriores ou esse o verdadeiro problema também daria? Porque os relacionamentos afetivos, você já está... Ele é a própria relação, né? Ele já é a própria relação. Não é como se fosse assim, vamos pôr o elemento do casamento, mas você já está vendo como está o casamento por os dois. Vamos pôr relacionamento afetivo, mas você já está vendo ela ou o João. Isso já é o relacionamento. Ele já serve como esse elemento. Mas vamos ver, de repente... Vamos ver. Pessoal, a gente está indo agora para a próxima fase da constelação. Está aberto se vocês quiserem perguntar ou falar de algum elemento que vocês colocariam ou tirariam, né? A supervisão ela vai sendo construída, né, aqui juntos, né? Hoje a Aline não está com a gente. Quem não conhece a Aline, né, vai conhecer aqui nas próximas. Ela me escreveu que não poderia estar e ela vai sempre contribuindo aqui, né? Assim como era a Ana lá no comecinho e que também, né, ganhou asas e seguiu. Daqui a pouco a Aline também, né, vai seguindo aí. Vai voar.
né? Ela é uma referência nossa, inclusive estava com o Fernando, né, na quinta-feira. Você viu que show que ela deu? Falou da gente, mandou beijo para você, né? Mandou. O Fernando lembrou de você lá, então você já está conhecida aí, né, na consciência. Estou conhecida, tô bem, estou conhecida lá. Você está conhecido porque você está estudando, né? Você está lá, pergunta, estuda, está aqui na supervisão, né? Então, quarta-feira ele falou: o que acontece? Sumiu. Eu falei: estou com o Rodrigo. Falou: nossa, eu falei: então, não dá. Você falou para ele? Outro momento. Hã? Você falou para ele? Olha, perguntou no dia que eu consegui entrar um pouquinho, ele falou: o que aconteceu? Eu falei: estou na supervisão. Isso aí, mas estou sentindo as faltas das suas perguntas aqui. Eu falei: então, mas agora... É isso. Estou decolando para um outro lado. Ele vai conhecendo, né? E é gostoso, tá? E aí você também vai colher esses frutos, né? De estar investindo aqui, de estar lá com ele, de estar estudando, né? Daqui a pouco, eu sempre falo para vocês, né? Daqui a pouco isso aqui incorpora em vocês, vocês estão fazendo isso, né? De uma forma mais natural, mais leve, né? Daqui a pouco isso já está tudo dentro de vocês e vocês nem vão saber quando foi que entrou, mas foi todo esse caminho, né? Então, daqui a pouco você vai estar, né, fazendo isso com facilidade. Então, vamos para... Pode falar. Eu colocaria também aí um projeto de vida. Não? Gostaria de ver. O projeto, mas aí ele é mais perguntado, né? Porque é aquela lei do tempo e espaço, né? Que o Fernando fala. É verdade. Onde você vai, né? Então, para onde ela está indo? Porque ela falou que ela nem pensava em casar, né? Nem tinha ideia de filho, só que ela já está com 33 anos, né? Então, a gente ajuda ela a ter aí novos referenciais no sentido com perguntas, para onde ela está indo, o que ela espera da vida, né? O que ela quer encontrar nesse futuro, e aí a gente pode até facilitar pondo esses elementos depois no campo. Mas é importante. Acho que esse elemento, Ângela, funcionaria talvez que nem eu pus o dinheiro. Acho que não daria um resultado. Ele funciona você perguntando, né? Então, você pergunta para ela. Porque se ela tem ela ganhou uma casa, ela ganhou o peixe, ela não pescou. Exato. Como que ela vai resolver isso? Daí veio pandemia, tudo bem, e daí? E daí que precisa seguir. Como que faz? Então, essa foi depois, o posicionamento foi tudo que eu fui revelando para ela, né? Sim. Se o pai dela faltar, né? O que acontece? Exatamente. Então, o papel de adulta, quando eu comecei a falar com ela sobre o papel de ser adulta, aí entrou tudo isso, Ângela. Entrou essa questão de... O pai deu a casa, o pai deu a empresa. A empresa, sabe? Quer dizer, o que ela montou, né? Beleza. E agora nada, né? Mulher de sorte. Não é? Tá tudo Ixi, não certo. dá para ver? Tá lindo, tá. Ó, eu queria aprender a escrever esses negócios, ó. Difícil para mim ainda. Aí eu te ensino, Ângela. Se quiser, eu também sei, te vocês ensino. são os amores. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho para a gente... Eu estou enxergando super bem. Tá. Então, vamos lá, né? Então, para quem também está chegando, a Margarida aqui, deixa eu ver, a Rosa também está aqui, o Leandro. É assim que quando a gente vai mandar um caso, a gente faz a constelação, tira a foto e coloca os nomezinhos ali. Porque imagina sem nome, né? A gente ia ficar, que elemento que é? Esqueci, qual que era mesmo? Então, isso aqui facilita para a gente. Uma outra forma é a Fernanda, nesse caso aqui, mostrar agora ao vivo o campo dela e posicionando, né? A gente também faz isso, mas aí é para quem já preparou, tem o equipamento, né? Também dá para fazer isso, fica até mais interessante que a gente vê foto, porque aí monta o campo e a pessoa vai pondo, né, que está sendo supervisionada, vai pondo ali na hora cada elemento e vai mostrando mais detalhes.
Mas hoje vamos aqui pela foto, né, Fê? Não sei como é que tá aí. Mas aí eu tenho que fazer. Como é que eu faço no Zoom isso? Seria entrar um novo usuário clicando no link e aí você focando o seu campo e posicionando, ou a sua própria câmera. Mas vamos daqui hoje, que já está próxima, podemos tentar dessa forma, porque eu sei que você faz online, então está tudo aí fácil para a gente fazer assim. Tudo bem. É só virar aí, fazer o que precisa, que a gente já focaliza o seu campo. Aí a gente podia entrar um pouco antes para você me mostrar como é que é, e aí, né? Legal, podemos fazer esses testes, sim, aqueles 10 minutinhos iniciais e ir fazendo. Tá bom. Mas vamos... Aqui não está vendo o passado lá, ó. Passado, escrito passado? Aqui a foto ficou boa, né? O campo está bem legível, dá para a gente olhar isso aqui bem. Então, vamos lá, né? Você não fez ela oculta, não, né? Não. Só fiz alguns elementos ocultos. A cliente com quem eu falei que a cliente já está casada? Pai. O pai, com quem ela está casada ali? Com o pai. Aí, né? Perfeito. A sexualidade dela vai estar vinculando quem? Com a avó. Com a mãe. Ó, ela e o pai ali também, ó. Eu não estou vendo. Atrás de verde, quem é? É a avó. Avó paterna. É a avó. É verdade. Mas está do lado da mãe. Ela não está aqui vinculando os dois? Tá. Esse totem aqui, o que é? É o relacionamento, desculpa, é o relacionamento afetivo. Então, o relacionamento afetivo está mostrando que o relacionamento afetivo é com quem? Com o pai. Pai. E aí, no caso do relacionamento afetivo, Fê, aqui fica bom que agora a gente precisa apertar a cliente e deixar ela desconfortável com isso tudo, né? Uhum. Uma das formas que você poderia, né, deixar ela desconfortável é esse relacionamento virar o homem ideal. Esse homem ideal, olhando isso, como é que ele ia se sentir? Imagina você, né? Aqui, você põe ela nesse lugar. Seria assim, imagina você olhando, né, para a pessoa com quem você quer estar, o homem, né, e ele está grudado com a mãe. Qual que é a sua sensação? Ele casado com a mãe. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Esse relacionamento afetivo é a mesma coisa do homem ideal. Ele está mostrando ali, né? E aí eu colocaria esse homem ideal olhando para isso. Como é que olhar para isso? O que ele sente olhando para isso? É que eu não tenho espaço. Agora eu entendo que eu sofri. Agora eu entendo porque não entra ninguém na minha vida. Você está casada com seu pai. Aquela frase lá da mãe, mandar ela, deu certinho. Bateu aí. Desculpa, o João eu pus oculto, depois eu virei para boneco. Porque eu sabia que ela iria manipular. Então, eu pus oculto e ela pôs ele do lado da mãe. É isso mesmo. Mas até tirando o João dali um pouquinho, ó, o referencial que ela teve, ó, o avô paterno e o avô ali, né? Só que ali tá meio esquisito, porque a mãe ficou ali no meio, né? Ficou. E essa sogra, ela não gostava da mãe dela. E ela é uma pessoa bem doente, tem problemas mentais mesmo, a avó, né? Essa avó. Sempre foi muito difícil o casamento, também por causa dessa avó. E engraçado que a mãe dela cuida dessa avó até hoje. Porque ela está em asilo. E o pai não está nem aí. O pai não liga para a mãe, nada. O pai é bem frio. A gente vê assim, um modelo de constelação onde tira um pouco do foco do cliente e ele vai ali para outras gerações, do vó, do bisavó, do tataravó, isso principalmente no grupo. O Fernando, ele traz muito foco aqui, porque
a gente pode até lá olhar para a avó, mas qual que é o problema, o verdadeiro problema aqui, Fê? É do pai e a filha. Do pai e a filha. Exato. É aquela frase lá. A mãe manda a filha ir atrás do Ela pai. está casada com o É pai, verdade. filhinha do papai, né, que a gente chama, Papai. e está dentro do traço do rígido, né? E aí aqui, o avô, a avó, eles acabam perdendo um pouco de força, Ah, sim. não é? Você pode Sem até dúvida. limpar ali um pouco do campo, né? Não Sim. precisa limpar aqui, mas eu tô falando, você vê que o foco agora é aqui, né? Não tem. Precisa teve- limpar para outra geração. A outra foi complicada, foi, mas, né, a situação está aqui. Talvez o pai e a mãe da mãe dela. Porque a mãe dela que colocou ela ali também naquele lugar, né? Então, talvez esses avós. Mas dá para ver o referencial também aqui, né? Então, olha o relacionamento do avô com a avó, olha a distância. É. E os filhos também iam entrar ali no meio, né? Um modelo, né? Modelo, né? Sim, isso existiu. Mas vou focar aqui com vocês em outra coisa, ainda nos elementos, ó. O casamento não dá certo. Fez sentido ele ali? Não, né? Não. Assim, eu até fiz quando estava do lado do dinheiro, eu fiz uma associação com o marido e a mulher trabalhando juntos e brigando, trabalhando juntos, né? Legal. Ele Ficou legal. Eu não sei se isso pode ter algum referencial nesse sentido, né? Para ela, no consciente dela. Né? Aqui talvez explorando, o avô olha para o dinheiro, o casamento não deu certo porque se casou por interesse, dá para ver alguma coisa, mas assim, é um elemento que daria para dar uma limpada também. Não tem força. Dinheiro e casamento saindo, e ali o relacionamento afetivo, né, que você colocou, olhando para os dois. E aí, eu vou escrever um elemento aqui para você, vou pedir para você sentir o lugar que ele fica, para ver se faz sentido, né, ou não. Deixa eu colocar aqui. Então, é esse papelzinho eu anotei agora, Fê, onde você coloca a sua sensação aí. Entre a minha cliente e o pai e o azul, e o objeto azul. O objeto azul, ó. Então, eu vou abrir, que está invertido, mas é o problema. Nossa. Não é? Então, ó, você, na sua sensibilidade, pôs o problema ali, não é? Sim. E se ela fosse colocar, ia ser a mesma coisa. E você ia matar essa charada. Olha o problema aqui onde ficou, que você escolheu de forma oculta. E ele precisava estar ali, né? No sentido assim, do problema dela. Você poderia chamar, eu não chamaria de queixa, eu colocaria mesmo como problema. Onde fica o problema, né, que você está trazendo? E aí, ou de forma oculta depois, ó, você vê que o problema dela ficaria, né, no meio dos dois, não é isso? Não é ali realmente que está? Sim. Então, né, estou mostrando para vocês como é que dá para usar esse elemento aí do verdadeiro problema para ajudar. Você vê como surpreende, né, Rodrigo? Porque assim, ela falou tanto da mãe presente, né? Mas ela pôs a mãe lá atrás, né? Embora ali atrás a mãe está no lugar de mãe até, não está? Se você for mais olhar... ou menos. Tá no campo. É que ela está olhando para o nada, né? Se você for olhar onde a mãe vê, a mãe olha para nada. O problema é essa criança. Onde a criança... Isso que eu ia te falar, a criança está muito na frente.
Tá E olhando falou pro de futuro, mãe é pai, falou de pai é mãe para mim. tá Verdade. olhando o futuro. Olhando o futuro. Então, aqui você vai pegar com ela quem está olhando para o futuro, quem faz projetos. Criança pensa em casar? Criança. Não. Pensa Isso em que eu trabalhei com ela. só precisa, né? Por quê? Porque é a criança que está olhando para o futuro. É a criança que está dirigindo o carro. Ela está lá presa no Dirigindo pai. o carro. Olha, a criança acreditando que é dessa forma que vê o mundo. E aí você vai pegar, agora sim, né, os objetivos de vida dela, o referencial, e aí você vai tudo bater com criança. Então, nunca pensei em casar. Criança pensa em casamento? Não. Isso, é. Nunca pensei Eu em ter... peguei todas as falas dela e falei assim, ó, criança tem filho? Não. Criança trabalha? Não. Por quê? Porque a criança está olhando para o futuro. E também se pegaria ali se ela tem uma ansiedade muito grande. Com certeza, não. Porque está muito perto, né? No futuro, né? Então, que deve ser uma pessoa bem ansiosa, né? Sim. Sim. De frente. Eu vou pôr mais um elemento, mas vamos ver, né, se faz sentido esse elemento que eu vou pôr, mas não sei se eu peço para você pôr, Fê, ou se eu peço para algum outro colega que está aqui colocar. Tá bom. Vamos ver. Vou pegar a Márcia aqui. Aproveitar a Márcia que está aqui, porque às vezes a Márcia está sempre, né, no consultório, trabalhando, né, não consegue estar tanto. Hoje você está aqui com a gente, eu vou aproveitar você. Isso, acabei de chegar. Consegui tirar a máscara e ligar minha câmera. Legal, então por isso que a gente está te vendo. Márcia, eu vou te passar um elemento aqui que eu anotei e queria saber da sua sensação aonde fica esse elemento. Certo. Só que eu fui para o WhatsApp aqui sem querer. Pronto. Onde fica esse... Deixa eu te mostrar o papelzinho. E aqui, ó. Aqui, esse papelzinho aqui. É mais um elemento que eu vou pôr. Para vocês verem também que dá para trabalhar dessa forma. Onde você sente que está? No centro. No centro. Olhando em direção à criança. Exatamente. Ó, o elemento é o elemento da solução. Que é ela ir para o centro da vida dela. Ficar Rodrigo, no sistema. quando você falou do elemento anterior, desde que começou a observação, tem incomodado muito o centro da vida dela ali vazio. Vazio. Tá? Vazio. Por isso que eu fiz a solução. Então, se vocês quiserem usar o elemento do verdadeiro problema e da solução, vocês viram aqui eu mostrando para vocês como funciona. Ah, bem legal, nossa. Né? Então, você foi parar, né, Fê? Como verdadeiro problema, mostrando a dinâmica. Muito bom. E aí agora a Márcia até quis trocar um pouco, falou, vou pegar outra pessoa, né, para falar aonde fica esse elemento. E onde fica a solução? No centro do sistema, é para onde ela tem que estar. Olhando para quem? Para a criança dela e para o futuro, né? E deixando tudo isso daí para trás. Fez sentido para vocês que vocês podem usar esses dois elementos para trabalhar? Muito legal. Isso. Muito legal mesmo. E aí Bem precisa, né? O casamento não dá certo, né? E aí o problema, ou ali, né, um relacionamento afetivo, põe um homem ideal, né? E aí, agora vamos para um outro momento. Então, vocês conseguiram, né, ver esses dois elementos e eles servem bastante para vocês saírem aí da constelação e ajudarem, né, no foco de qual que precisa ser. Então, você já sabe, né, que ela precisa ir ali para o centro, ela é ali que ela vai parar, e olhar para a criança dela. Então, vamos supor que você faça esse movimento que a solução apareceu. Ela vai ali para o centro do sistema. Vai ali para todos, né? Querida família, esse não é o meu lugar. Agora eu posso ver que eu fui colocada, né, nesse lugar do meu pai,
conseguir, né? E você vê aí como pode colocar isso. Mas, assim, eu vejo que esse não é o meu lugar. O meu lugar é no centro do sistema, né? Querida criança, agora eu vejo você e vejo que é você que está dirigindo o carro, olhando para a vida, olhando para o futuro e tomando as decisões. Agora eu, adulta, com novos referenciais, que vou fazer isso, né? Já é hora de você descansar e ser só criança. Pronto, trouxe a criança para o lado dela. E aí você vai com frases resolvendo cada coisa ali, né? Por exemplo, Como é importante estar no lugar mesmo, né? Ficou bem claro para mim isso agora. ó, por exemplo, qual que é a função do João? Para que serve o João? Vou deixar vocês interpretar ali, ó. Ele está Ele não está tendo função ali, tá? A função, Olha ele ali, ó. olhando para a criança, não. ele tá do lado da mãe, né? E quem deveria... E o que isso significa, ele do lado da mãe? Que ele está fazendo função de quem? Ah, do pai? Do pai. O pai. Está invertido. Verdade, verdade. Nossa, boa. Então, ela foi buscar pai, né? Ela foi, né? Ela está casada com o pai, amiguinha do O pai, pai vai casar com o pai. e o João está fazendo a função. Tem que inverter os dois ali, ó. Não é? Então o João, ela está pegando força no João. O João provavelmente, tanto que ele foi para um outro país. Então você vê que ele tem função paterna. Talvez ele é mais independente, não sei como é. Mas o João está num lugar ali de pai. Agora a gente precisa entender o que aconteceu, que quando o João quis terminar, ela ficou sem chão. Verdade. Será que ela perdeu? Será que o João não está dando essa força? Não, você vai conseguir, vai dar certo, né? Esse buffet vai isso, vai aquilo, não sei. Ele provavelmente, aí a gente precisa perguntar se ele está fazendo a função paterna, ó. Mas ele está no lugar do pai dela. Não é isso? Perfeito, é isso sim. Então, é engraçado que eu não consegui tirar dela o que ele traz. Ela está confusa mesmo, porque assim, Segurança. eu não consigo tirar dela o que ela realmente sente, que ele cumpre, qual é o papel que ele cumpre. Engraçado isso? Aqui está. Posso falar? Pode. Que ela não vê nele o homem ideal, tipo assim, ele dá força para ela ir para a vida, mas ele também diz que a ama. E qual é o papel do pai? É amar. É isso mesmo. Só que ela está presa ali, ó. O coração dela é do pai. Sim. E aí ele já está preenchendo ali aquele espaço. Só que, na verdade, ali, onde está o pai, é o lugar da criança dela, né? Então, é a criança dela que ficou ali, ó, muito nessa conexão ali com o pai, que está misturada com isso. Então, a criança precisa ir voltando para lá, ela precisa ver essa dinâmica agora e colocar, querida mãe, você me pôs nesse lugar, esse não é o meu lugar, ó, ela e o pai não têm hierarquia, né? Esse João, né? Agora eu vejo que você ficou no lugar do meu pai, me dando força, me incentivando, e eu vejo como eu estava fechada para você, né? O meu pai já tomava esse espaço, mas agora eu abro esse espaço, né, para você, e aí você vai, né, colocando isso, né, de uma forma para fazer essa separação. Então, você já tem aí o que fazer, né, Fê? Você vê, limpando casamento, dinheiro, avô e avó pode até tirar, porque ela dá para ver a distância que tem entre os dois, né? Tira. A sexualidade ali ligando os dois, né? Aí você vai resolvendo, que é voltar com o João para o lugar dele ali,
Isso. Só que, a princípio, o João, para mim, ele ficaria onde está esse elemento azul do relacionamento, porque ela precisa olhar para ele de novo. Ele não está do lado dela, né? Eles estão dentro de uma separação, se olhando, e fazendo ele olhar para aquilo ali, ó. E aí falando até, ó, sinto muito, eu estava casada com meu pai e não sabia, né? Sinto muito, o coração era dele, mas agora eu posso ver, agora eu posso, né, entender esse lugar que eu fui colocada. Aqui não entra relacionamento. Põe um relacionamento do lado dela. Vamos pôr o João ali do lado dela, por exemplo. Aqui, ó. E como é que ele se sente? É agradável? A Dona Flor e os dois maridos, né? E aí você vai deixando ela desconfortável, mas para mostrar que não vai entrar ninguém. Por quê? Ela já está preenchida aqui com o pai. E que a criança dela... Está casada com o pai. E que a criança dela no comando, tomando decisões, indo para a vida. Que ela precisa vir para o centro da vida dela, cuidar da criança dela, deixar esse emaranhamento lá para a família de origem, né? E agora, né, ela vai entender por que ela não sentia tanto os términos. Por quê? Porque ela já estava casada, ela nunca casou com ninguém efetivamente, né? Ela já estava ali sendo preenchida, ó. Ela e o pai do lado não tem hierarquia, são dois iguais. Só que eu não sei agora por que o João fez falta. Isso aí a gente precisa decifrar ainda. Tanto que agora eles estão assim, eles se falam, eles se veem todo final de semana, mas só se falam por telefone. Voltaram a namorar, né? Será que ele não fez falta? Porque lembra que ela fala que o pai era ausente, que não está aparecendo, né? E que o pai viajava. Meu pai viajava. Quando o João vai viajar, ele vira o papai dela. Que ela sentia. Aí agora eu amo o João, porque ele está identificado com o pai. É por isso que ela gosta dele, os outros não. Exatamente. E ele também é difícil, ele também tem esse problema de diálogo, que eu falei para ela, falou, ó, o João tem muita coisa a ver com o seu pai, né? Porque ele é um cara que é esquisito, que fala pouco, que vocês discutem toda hora, e quem que discutia direto? Seu pai e sua mãe. Então, assim, tem muita coisa parecida. Só que agora está provado, né, Fê? Por que ela só se encontrou no João? Exatamente. O João é muito parecida com o pai, né? Está até no lugar do pai. E aí o João agora é o homem ideal. Só que assim, eu, como algumas pessoas aqui do grupo, eu faço o que eu chamo de saudável, né? Como é que ficaria um posicionamento saudável? Aí eu faço aquele posicionamento de colocar... Pouco saudável, mas a gente precisava decifrar aquele enigma, né? Porque sim. Estão afim do João. Está aprovado agora, ó. O João é o pai dela. A hora que ele começa a viajar, a hora que ele... Agora é afim dele, agora eu amo, agora é meu homem ideal. Perfeito. É o homem ideal mesmo. Muito linda a constelação. Perfeito. Foi legal, e realmente né? Esses elementos não precisava. Casamento não dá certo, dinheiro, o projeto, já entendi tudo, verdade. Podia descartar tudo. Se você quer, podia pôr uma solução, que é lá no meio, e podia pôr o verdadeiro problema, que é mostrar ela na frente dos dois. E aí ia ficar mais forte ali para ela e também ia dar um norte para de como trabalhar. E dali agora é você saindo, mas o que a gente precisa é decifrar a constelação. Porque eu fiquei tão afim do João agora? Por isso. Por que relacionamento não dá certo? Porque você é casada com o pai. Por que eu não penso em casar, em ter filhos? Porque é sua criança olhando. Resolver, né? Conseguimos mostrar o que está acontecendo em um encontro a partir do posicionamento que ela fez. Né? Engraçado, Rodrigo. E ela veio mesmo para segurar esse casamento, não veio? Ela está segurando. Fez esse papel? Exato. Ali não entra uma mulher para o pai, porque ele também está casado com ela. Aqui poderia até ter situação de abuso. Às vezes até, vamos supor assim,
nessa situação, já fiz constelação assim, já vi o Fernando fazendo isso, aprendi com ele, inclusive. Ela fala, meu pai traía minha mãe, meu pai traía minha mãe, que traía, né? Aí você colocar que, graças a Deus, ele arrumou uma outra pessoa. Porque se ele não tivesse uma outra pessoa, a sexualidade dele teria vindo para cá, ó. Para ela. Situação de abuso. Então você inverte a coisa. Aquilo que ela falava que era horrível, que traía, agora você vê, ainda bem que o pai teve outra pessoa. Porque ela está numa situação aí de ser abusada. Não tá, Fê? Tá. Então, me assustou um pouco isso. É um casal e a sexualidade usando. Ainda bem que ele não foi para a mulher fora, porque se ele não tivesse, a sexualidade teria vindo para ela. E aí você, né, consegue também mostrar essa dinâmica, né, no sentido que ela via o pai como horrível que traía, agora ela está vendo que isso foi importante, porque a mãe, né, não tinha essa sexualidade, não estava no lugar dela, e que se ele não tivesse, teria vindo um problemaço para ela ali. Sim. Eu perguntaria se houve abuso ou não, porque isso aí é dinâmica de abuso. Rodrigo, Oi. uma dúvida, não sei se é a minha ansiedade, se eu estou me adiantando, mas assim, tá bom. A gente conseguiu ver, decifrou, mas também não é um relacionamento saudável, ela colocar o João, porque o João é parecido com o pai, então isso também não continua saudável na vida dela, correto? O João, ele precisa entrar aonde está o relacionamento, onde está esse azul aqui, ó, que é o cliente, que é o relacionamento afetivo para ela olhar o João como João, sem esse monte de projeções. Pode ser que ela realmente goste do João, tenha uma afinidade com ele, mas agora ele está identificado com o pai, por isso desse amor todo. Então ela olha para o João agora como João, e pode ser que desse relacionamento ele venha para o lado dela e siga, ou que não. Agora eu entendo, nós não temos nada a ver, agradeço pelo aquilo que você veio ensinar, aprendi muito com você, e abre espaço para um novo relacionamento, agora sem o pai do lado. Então, mas isso que você está falando, a gente faz com as frases no campo já, conforme a gente vai sentindo ou não? Então, essa é a minha dúvida, porque assim, tá, como é que, né, assim, como é que ela, porque assim, a constelação, aí no caso, era para mostrar a posição dela, ela se enxergar dentro do campo, né, mas isso que você falou, ela poder entender que o João pode ser que seja o homem ideal, se ele passar por relacionamento, ele vai repetir, ou ela vai repetir a história. Não, o que eu quero dizer é que ela precisa olhar agora o João como João. E ela está nessa, fico com o João ou não fico, né? Então ela vai olhar para o João, né, e falar assim, por exemplo, né, querido João, agora eu vejo que eu estava, né, misturado com meu pai e que não tinha espaço para você. E vejo que muito desse amor que eu tenho por você é porque você ficou no lugar do meu pai. Agora eu olho para você como João, né, como uma pessoa comum. E agora, a partir de agora, eu vou sentir se realmente nós temos afinidade para seguir a nossa vida, né? Ou se o nosso relacionamento termina aqui. Mas isso você não sabe. Isso você vai deixar para ela fazer. Por isso que esse relacionamento fica na frente. Que agora é o momento deles se olharem, não de estar do lado onde não precisa mais se conhecer. Agora ela vai olhar para ele novamente. Então é o que você fala do que ela precisa fazer. Eu não sei se o João é a pessoa ou não, mas eu sei que ela precisa olhar para o João como João. Entendi. Agora eu entendi. É que assim, Margarida, o que eu acabei aprendendo é assim, eu acho que o Rodrigo, quando ele faz a solução, ele já faz direto no posicionamento que já está. Ele não As mexe, falas eu já vou posicionando. ele já também. pega os bonecos e já vai dali fazendo a fala. Saudável. Né? Que é uma técnica que acho que o Rodrigo usa. Assim, eu reposiciono tudo no saudável
e depois eu vou fazendo as falas, pegando a criança, falando Eu tenho, passo a passo. Eu fiz muito poucas, mas eu fiz igual você. Porque é daqui que você vai saindo, né? Por exemplo, você já vira ela para o pai. Fala aqui do pai, esse não é o meu lugar, esse é o lugar da minha criança, né? Aí já é a solução, né, Rodrigo? Já é a solução. Eu viro ali para o João, o bonequinho, e falo, né? Querido João, agora eu vejo que você ficou no lugar do meu pai. Né? Me incentivando, fazendo o que ele precisa. E vejo que depois que você foi se parecendo mais com ele, viajando, fazendo isso e aquilo, eu me apaixonei ainda mais, mas isso era uma projeção. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é na minha frente. Aí eu tiro ele lá e ponho na frente. Porque agora eu preciso olhar com mais clareza. Esse não é o seu lugar. Esse é o lugar do papai. Né? Querida mãe, você colocou o papai aqui. E o que você fez não foi certo comigo. Isso me marcou e agora eu posso ver. O lugar do papai é do seu lado, no lugar do João. Isso tudo me deu muita confusão. Eu estava me misturado com tudo isso, com as frases que ela foi falando. Você vai se posicionando, mas a partir desse lugar que você vira, né? Tá. Vira para um, vira para o outro, né? Eu vejo que a solução eu estar no centro da minha vida olhando para minha criança, e é isso que eu vou fazer agora, eu ponho ela no centro, né? E olha, e vira a criança para ela dali, né? Que criança, sinto muito, deixei você no comando da minha vida, mas esse não é o seu lugar é do meu lado, eu pego ela e ponho do lado, então vou arrumando o posicionamento a partir daí, eu não vou tirar tudo daí para depois falar, porque o posicionamento, ele é o importante de onde ela foi parar, né, Fê? É a partir dali que eu vou tirando. Não é? Muito legal. Aí ela está no centro, aí eu viro ela do centro, né? E falo, né, queridos pais, agora eu vejo que essa dinâmica veio de muito longe. Né? O relacionamento que você viu, papai, né, entre o vovô e a vovó era de uma distância imensa. Né? Isso começou lá, então agora eu te entendo também, mas isso é com vocês, eu vou ficar no centro da minha vida, agora eu olho para o futuro, pronto, você foi resolvendo tudo, a partir desse lugar que você foi saindo, eu acho que é melhor do que mexer em tudo e depois ir pondo as falas, né? Você vai saindo dali, é como se fosse saindo, né? Dali. Pessoal, tem mais alguma pergunta? A constelação de hoje foi boa, né? Deu para a gente ver alguns elementos ali que eu usei. Fernanda, tá me deixando boa, Fernanda. Aí, ó, traz confusão para você aprende. Eu preciso de aprender, ué. Por isso que Eu que tive uma cliente com 10 abortos. Se vocês vissem o campo, eu tive que pôr aqueles monte de coisinha, 10 abortos. E tudo na frente. E ela não falou assim para você, eu não tive nenhum filho ainda? Daí você fala para ela, quantos que você teve? Eu fiz uma que falou, ó, quantos você teve? Gente, 10 abortos. Eu falei, como assim? Você pegava aquele monte de... Eu vou tirar uma... Haja bonequinho. Vamos tirar uma fotinho daqui, porque esse caso está tão bonitinho. Deixa eu abrir aqui, ver se fica todo mundo, e aí eu vou tirar uma foto a partir daqui, ó. Pera, só um pouquinho. Ai, será que a minha cliente vai ver? Bom, mas aí você não... Ah, tá, fica no seu story, né? Fica no meu stories. Tá. Ela segue você, né? Ela me segue. Então a gente não coloca você e vamos só fazer tirar um sorrisinho aí. Pronto, ó, acho que ficou bom esse print e vamos voltar. Só alguém tem alguma pergunta da constelação? Uma constelação boa para a gente aprender, né? Que elementos usar, que não, o que pesquisar. Acredito que todo mundo foi aprendendo com isso, né? E mesmo quem ainda não está fazendo as primeiras constelações, acredito que veja que não é um bicho de 7 cabeças, né? A pessoa veio com a questão dela, né? Tem um problema de relacionamento afetivo. E vocês vão perguntando,
quando começou, o que estava acontecendo, como é que foram os relacionamentos anteriores, né? Como é que era o relacionamento do pai e da mãe, do que viu. Dali também vocês, né, vão gravando algumas coisas que vão servir depois para você for fazendo esse começo, meio e fim. Dali a gente... Mas você ajuda muito no posicionamento, no distância, futuro, passado, frase, não, é outro... E dali depois a gente precisa pôr os elementos. Que elementos a gente vai pôr? Ela, o cliente, né, o cliente, a criança, igual foi criança, sexualidade, né, que dá um norte. Mistura com a família atual, né, com a família de origem, com o pai, com a mãe. Eu falei para vocês que a gente pode pôr o problema, né? Pode pôr a solução. O verdadeiro problema, solução. A gente está falando de relacionamento, onde fica esse relacionamento, esse último? A gente pode pôr os anteriores, falei do homem ideal. Agora já tem os elementos para ela posicionar. Dali vocês vão vendo posicionamento, direcionamento, distância, e vão perguntando, ó, você está do lado de quem? Você está casada com quem? Ó, estou casada com meu pai. Né? Aqui entra algum homem para você? Não, né? Como é que você veio parar aqui? Ah, eu vim parar, né? Lembra que sua mãe falou que você ia, ó, você veio parar aqui, por isso que você não sente. Ó, quem está olhando para a vida é a sua criança, por isso você não tem projeto. E vai explicando para ela e vai voltando para o posicionamento saudável. E fez a constelação, já ampliou a consciência dela, ela já viu através do posicionamento o que está acontecendo, e dentro de uma terapia breve, né, ela já está com mais informações. Não Mas aquela frase já definiu tudo. E como é que deu certinho o campo? Eu não tinha visto ainda. Filha vai atrás, mandava ir atrás do pai. Onde vai ficar? Fechou. Né? Então, chamou muita atenção essa frase. Essa constelação, eu não precisava da constelação para falar tudo isso, porque eu já sabia o que ia acontecer com ela, através dessa queixa, o que está acontecendo. Né? Vocês já pegaram isso, mas eu já conseguiria falar para ela o que está acontecendo, quem olha para a vida. Ah, eu não tenho, sua criança que está olhando, você está casada com seu pai, você é filhinha do papai, né? Já sabia. Só que a constelação ela é feita não para nós, que a gente já está até sabendo onde vai, mas para a cliente ver aquilo que ela posicionou, ela que precisa ver a constelação.